Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. E me permite, senhores e senhoras deputados, vou fazer uma inversão de pauta, porque nós precisamos de um quórum qualificado para apreciação dos vetos. Temos 3 vetos pautados. Pela manutenção do veto. Outro, 3. Pedido de informação. Pedido de informação 184/2023, autoria deputado Oscar Gutz, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da obra da Escola de Educação Básica Leopoldo Jacobsen, no município de Itaió, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 185/2023, autoria deputado Altair Silva, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca do projeto de pavimentação da rodovia SC 479, no trecho compreendido entre o centro do município de Ipuaçu e o entroncamento com a rodovia SC 155 no município de Abelardo Luz, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 186/2023, autoria do deputado Emerson Stein, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca da obra da rodovia João Gualberto Soares, SC 406, que corta os bairros Barra da Lagoa, Rio Vermelho e Ingleses, no município de Florianópolis, em discussão. Senhor presidente, eu fui procurado por um presidente da associação ali que tem esse bairro aqui, e ele tem uma obra de uma rótula que está parada há algum tempo. Então, eu pedi informação para o secretário para dizer para a gente como anda a obra, do que vai ser feito, para a gente dar informação lá para o presidente da associação. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 187/2023, autoria do deputado Gessé Lopes, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da professora da Escola Estadual Joaquim Ramos, de Criciúma, que usou música com letra inapropriada para lecionar seus alunos em moral e ética, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 188/2023, autoria do deputado Mário Mota, solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca da nomeação dos aprovados no concurso público edital 1/2022 da Polícia Científica do Estado de Santa Catarina, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 189/2023, autoria do deputado Mário Mota, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca da elaboração e andamento do projeto de engenharia rodoviária para obras de transposição do canal de acesso à Lagoa de Santo Antônio, ligando Laguna a SC 100, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 646/2023, autoria deputado Nilson Berlanda, manifestando aos familiares da senhora Carmen Binotto, pesar pelo seu falecimento, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 647/2023, autoria do deputado Nilson Berlanda, manifestando aplausos ao reitor do grupo Uniaselv, no município de Indaial, senhor Janes Fidelis Tomelin, por ter sido eleita como uma das melhores empresas para trabalhar no Estado pela Great Place to Work, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 648/2023, autoria do deputado Nilson Berlanda, manifestando aplausos ao gerente da Philips Clinical Informatics, senhor Edgar Bork de Freitas, por ter sido eleita como uma das melhores empresas para trabalhar no Estado, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 649/2023, autoria do deputado Nilson Berlanda, manifestando aplausos ao diretor da Eloar Participações, senhor Ronaldo Carvalho Fontana, por ter sido eleita uma das melhores empresas de médio porte para trabalhar no Estado, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado por unanimidade. Moção 650/2023, autoria do deputado Nilson Berlanda. Manifestando aos familiares do senhor Misael Mateus Chiari, pesar por seu falecimento, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 651/2023, autoria do deputado Maurício Peixe. Manifestando aplauso ao atleta Pedro Boscardim Dias, da equipe de tênis, pela conquista do título de dupla no torneio Challenger, no município de Florianópolis, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 652/2023, autoria do deputado Tiago Zilli. Manifestando aplauso ao presidente da ANREC e prefeito de Morro da Fumaça, Agenor Coral, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 653/2023, autoria do deputado Gessé Lopes. Manifestando aplauso ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Fabiano de Souza, e ao comandante do 3º Batalhão de Bombeiros Militar, tenente coronel Diogo de Souza Clarindo, e demais militares da corporação, pela participação em uma ocorrência de ataque de abelhas, salvando a vida de 3 pessoas no município de Blumenau, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 654/2023, autoria do deputado Napoleão Bernardes. Manifestando apelo à coordenadora do Fórum Parlamentar Catarinense, deputada Carolina Detoni, para a manutenção do programa emergencial de retomada do setor de eventos, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 655/2023, autoria da deputada Luciane Carminati. Manifestando aplauso ao diretor-geral do Centro de Ciências Humanas e da Educação da UDESC, senhor Celso Carminati, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 656/2023, autoria do deputado Emerson Stein. Manifestando aplausos ao senhor Antônio Russi, da Rádio Cidade Litoral, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 657/2023, autoria do deputado Maurício Scudilarchi. Manifestando aplauso ao técnico José Eduardo de Souza, proprietário do Centro de Treinamento Rancho, pela conquista de medalha no Campeonato Estadual de Jiu-Jitsu, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 658/2023, autoria do deputado Lunelli. Manifestando aplausos às sócias proprietárias da empresa IEPA Estúdio, senhoras Carolina Dentice e Luana Dentice, pela conquista do prêmio de design no InDesign Award 2023. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 659/2023, autoria do deputado Emerson Stein, manifestando apelo ao secretário de Estado da Educação para que desbloqueie as verbas do programa Dinheiro Direto na Escola para as associações de pais e professores APPs, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 660/2023, autoria do deputado Napoleão Bernardes. Manifestando aplausos ao senhor Pedro Graciola, proprietário da Fazenda Parque Hotel, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 661/2023, autoria do deputado Emerson Stein, manifestando apelo ao governador do Estado e ao secretário de Estado de Segurança Pública para que empreenda esforços no sentido de apoiar as guardas municipais quanto à estruturação e suporte de equipamentos, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 662/2023, autoria do deputado Maurício Scudilarchi, manifestando aplauso ao presidente da Associação Chapecoense de Futebol, Ney Maidana, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade, em discussão.
Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 663/2023, autoria do deputado Matheus Cadorim, manifestando aplausos ao senhor Modesto Hurtado Ferrer, organizador do evento Work Creativity Day, e a presidente da Associação do Núcleo de Tecnologia e Inovação, senhora Maria Regina de Loyola Rodrigues Alves, pela realização do referido evento. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por Questão de ordem, só, presidente. unanimidade. Pela ordem, deputados. Eu queria saudar aqui, agradecer a presença do prefeito interino de Itapuá, o Jefferson, o Jefinho. Seja bem-vindo, Jefinho. Seja bem-vindo, prefeito. Moção 664/2023, autoria do deputado Gessé Lopes, manifestando ao presidente da Câmara dos Deputados, excelentíssimo deputado federal Arthur Lira, repúdio à condução assodada na tramitação do PL 2630 de 2020. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 665/2023, autoria do deputado Matheus Cadorim, manifestando ao presidente da Câmara dos Deputados repúdio pela tramitação de urgência do PL 2630/2020, conhecido como PL da censura. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. É uma censura que não é bem uma censura, né? Esse 2620. Mas, enfim. Moção 666/2023, autoria do deputado Nilson Berlanda, manifestando aplausos à senhora Maitê Guadalupe Lang por ter sido agraciada pela Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Fiesc, com a Ordem do Mérito Industrial. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 667/2023, autoria do deputado Nilson Berlanda, manifestando aplausos ao senhor Aristides Simadon, secretário de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina, pelo êxito no programa Saúde na Escola, que pela primeira vez alcançou 100% de adesão dos municípios catarinenses. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 668/2023, autoria do deputado Nilson Berlanda, manifestando aplausos ao senhor Ézio Librizzi, proprietário do restaurante Macarronada Italiana, por ter recebido a medalha Karl Franz Albert Höpke, concedida pela Associação Empresarial de Florianópolis, a CIF. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 669/2023, autoria do deputado Nilson Berlanda, manifestando aplausos ao senhor desembargador Alexandre Divanenko pela posse no cargo de presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, TRE. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 670/2023, autoria do deputado Carlos Humberto, manifestando apelo ao governador do Estado e demais autoridades para que realizem estudo de viabilidade para alterar a legislação 18.562/2022, a fim de estender a benesse aos veículos das prefeituras municipais. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 671/2023, autoria do deputado Carlos Humberto, manifestando apelo ao presidente da Fundação Catarinense de Esportes, FESPORT, que realize a dilação do prazo de inscrição do edital Bolsa Atleta Estadual, bem como a inclusão de novas competições e modalidades. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 672/2023, autoria do deputado Volney Weber, manifestando aplausos à senhora Maria de Lourdes Campos, presidente do Lar da Menina, pela passagem dos seus 60 anos de fundação da referida entidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 673/2023, autoria do deputado José Milton Schaeffer, manifestando aplausos à Fundação Esporte Clube Cruzeiro do Sul, do município de Passo de Torres, pela passagem do aniversário de 70 anos de fundação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 674/2023, autoria do deputado Emerson Stein, manifestando aplausos à senhora Luana Chaves Servi Baques,
por sua atuação à frente da delegacia do município de Porto Belo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 675/2023, autoria do deputado Maurício Peixe. Manifestando aplausos ao senhor Alberto Borchardt, diretor financeiro do Grupo Clement Farmácias, por ter sido eleita como uma das melhores empresas para trabalhar no Estado pelo Great Place to Work. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 676 de 2023. Autoria do deputado Marcos da Rosa, manifestando aplausos ao senhor Josias Martins, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do município de Doutor Pedrinho, pelos 50 anos de contribuição à sociedade da referida entidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 677/2023, autoria do deputado Gessé Lopes, manifestando aplausos ao William Henrique Fritzen, jornalista de Jaraguá do Sul, pelos relevantes serviços prestados à sociedade catarinense. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 678, autoria do deputado Gessé Lopes, manifestando aplausos ao senhor Roniel Bote Corade, policial militar, cabo da 2ª Companhia do 25º Batalhão de Polícia Militar de Navegantes, pela reação ao assalto realizado em 18 de abril em Balneário Pissarras, que resultou na morte de um dos agressores e no cessar de perigo a esposa e filho do militar. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 679/2023, autoria do deputado Maurício Scudilarchi, manifestando aplausos ao senhor Marcelo Dalazen, proprietário da Big Jack Cervejaria, do município de Orleans, pela medalha de terceira melhor cervejaria do Brasil e a melhor de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 680/2023, autoria do deputado Júlio Garcia, manifestando apoio ao PL 6379/2019, de autoria da eminente deputada federal Marília Arraes, que dispõe sobre a regulamentação da atividade profissional de musicoterapeuta. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 681/2023, autoria do deputado Maurício Scudilarchi, manifestando aplausos ao atleta Daniel Passout Filho, pela conquista da medalha de ouro no barco de single skiff no Campeonato Sul-Americano Sub-23 e Júnior de Remo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 682/2023, autoria do deputado Maurício Scudilarchi, manifestando aplausos ao atleta Vinícius Isidoro pela conquista de medalha de ouro no Campeonato Nacional da Alemanha de Jiu-Jitsu. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 683 de 2023, autoria do deputado Napoleão Bernardes, manifestando aplausos à senhora Irani Pamplona Peters, presidente da Pamplona Alimentos, pela passagem dos 75 anos de fundação do frigorífico. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 684/2023, autoria do deputado Napoleão Bernardes, manifestando aplausos à senhora Ana Maria Bertoldi e Lídia Maria Bertoldi, proprietárias da gráfica editora 3 de Maio, sediada em Blumenau, pela passagem dos 40 anos de fundação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1732/2023, autoria do deputado Gessé Lopes, solicitando ao presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina informações acerca da demanda e do efetivo das comarcas dos municípios de Sombrio, São José e Criciúma. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Em discussão, projeto de lei 2/2020, autoria do deputado Dr. Vicente Caro Preso,
estabelece que nos editais de concessão e ou permissão da prestação dos serviços públicos de conservação, recuperação, manutenção, implantação de melhorias e operação de rodovias estaduais, constará a isenção do pagamento de pedágio às pessoas com doenças graves e degenerativas, transtorno do espectro autista e ou com deficiências de acordo com o disposto no artigo 2º da Lei Federal 13.146 de 2015, quando em tratamento fora do município do seu domicílio. Em discussão, com a palavra o autor, deputado Dr. Vicente Caro Preso. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados presentes aqui à sessão, esse é um projeto que, no futuro, e todos nós esperamos que seja o mais breve possível, as rodovias com concessão, rodovias estaduais, nós possamos adequar a legislação estadual à federal, ou seja, beneficiando pessoas sem condição de pagamento de pedágio, em condições médicas bastante esclarecidas. Portanto, nós pedimos aprovação desse projeto importante. Só para relembrar, hoje nós participamos de uma audiência pública do lançamento da Frente Parlamentar pela BR-280. Em determinado momento, eu fiz uma abstração, vamos dizer assim, né? Quantas rodovias duplicadas existem em Santa Catarina? Já entregues. Existem duas. Uma é a BR-101, que já está esgotada, já está pronta há mais de uma década, essa segunda parte do Sul. A outra, alguém lembra? É a SC-401, né, que era para ter sido pedagiada em 1998. Esse não pedagiamento, que foi ganho na Justiça, gerou o maior passivo até hoje, que eu não sei como o Estado vai pagar essa perda de recursos previstos para essa empresa, a antiga Engepasa. Tamanho é a dívida já multiplicada por a quinta ou sexta potência. Então, que venha logo o pedagiamento para que a gente tenha mais segurança, que seja feita a conservação dessas rodovias estaduais. Obrigado, mas eu peço aprovação do projeto. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por maioria. Em discussão, mensagem de veto 1402/2022, autor Governo do Estado, veto parcial ao projeto de lei número 15/2021, de autoria do deputado Maurício Scudilarchi, que institui, no âmbito do Estado de Santa Catarina, o programa Cidade Amiga do Idoso e adota outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça é pela manutenção do veto. Em discussão. Para discutir com a palavra o autor do projeto de lei, deputado Maurício Scudilarchi. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, é um veto parcial e o líder do governo esteve conversando comigo e o projeto institui no âmbito do Estado de Santa Catarina o programa Cidade Amigo do Idoso e adota outras providências. Ele foi parcialmente vetado em alguns artigos, onde entendia que ele atribuía despesa ao município e ao Estado. Então, analisando o veto, eu acompanho o parecer da CCJ, que foi pela manutenção do veto, já que o projeto persiste apenas com algumas partes vetadas que, segundo a análise, constituiria criação de despesa. Então, votamos pela manutenção do veto
e o projeto fica aprovado. Agradeço a todos os deputados poderem acompanhar nesse sentido. Não havendo mais quem queira discutir em votação, peço à assessoria que abra o sistema eletrônico para que os senhores deputados possam exercer seu direito de voto. Quem vota sim, mantém o veto. Quem vota não, rejeita o veto. Presidente, só aproveitar enquanto os deputados estão votando para registrar a presença aqui no plenário do deputado Sérgio Mota. Seja bem-vindo aqui conosco, deputado. Nossa casa é a vossa casa. Senhor presidente, também aproveitando o espaço aqui até a votação, eu convido todos os deputados que logo após a sessão aqui teremos uma grande reunião da Frente Parlamentar do Varejo, com presença de grandes personalidades aqui do varejo do Brasil. Inclusive o Luciano Davan já está no plenarinho. Convido os deputados, um presidente de entidades que se fazem presente para defender o varejo catarinense. Seria isso, senhor presidente. Consulto os senhores deputados, todos exercendo seu direito de voto. Encerrada a votação, colho o resultado. 28 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está mantido o veto. Em discussão, mensagem de veto 54/2023, autoria, Governo do Estado. Veto total ao projeto de lei 39/2022, de autoria do deputado Silvio Drevec, que altera a Lei 13.136 de 2004, que dispõe sobre o imposto sobre a transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, ITCMD, com o fim de atualizar monetariamente as faixas de valor da base de cálculo do imposto e adota outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça é pela manutenção do veto. Em discussão, com a palavra o deputado Cadorim. Presidente, eu vim contra-argumentar alguns dos pontos que foram utilizados na manutenção do veto, só para exemplificar o que efetivamente quer dizer esse projeto. Então, o projeto primeiro pede uma atualização das faixas de tributação, é um escalonamento das faixas de tributação do ITCMD de 1% a 7%, e dependendo da faixa, o valor começa abaixo de 51 mil e vai até acima de 385 mil, isso escalonado. Também há uma solicitação para que seja retirado os 8% de percentual de doações diretas, porque essas alíquotas elas são destinadas única e exclusivamente a quem é parente. Ela define que quem é parente, quem tem grau de parentesco, precisa pagar 8% independente do escalonamento, né? Isso fere uma questão legal, inclusive de impessoalidade. Tá? Uma terceira questão desse ponto, também desse projeto, é uma sugestão para que a gente utilize o IPCA, que é um dos índices mais estáveis que existem, para atualizar a tabela. Essa tabela não é atualizada desde meados dos anos 2000. O governador Jorginho entende bastante dessa questão, porque ele é um ferrenho defensor da atualização da tabela do Simples, do SUS, do Imposto de Renda, enfim. Aqui também, nesse projeto, foi solicitada uma atualização anual deste índice. O quarto é uma questão importante também, porque há uma série de punições na legislação para quem atrasa o pagamento do ITCMD. Há uma sugestão aqui de uma bonificação para quem antecipa, antes do falecimento de quem está doando o bem, o imóvel, enfim, o recurso. Isso incentiva o inventário em vida, isso incentiva a arrecadação antecipada, inclusive, do governo. Um quinto ponto, inclusive, que foi falado e que é falado com frequência é a questão da renúncia de receita. Mas já há entendimento do Tribunal de Contas do Estado que quando a redução ou benefício fiscal é em caráter geral e indiscriminatório, ele não configura renúncia de receita. Então, são contra-argumentando também esse outro ponto aqui da mensagem de veto. E para fechar, esse é um projeto de cunho economicamente liberal,
foi feito por um colega que agora está no governo, o deputado Silvio Dreve, com o substitutivo global, o deputado Bruno Souza, e nós, do Partido Novo, vamos defender sempre o catarinense quando houver qualquer tipo de benefício, seja de isenção fiscal, seja de desburocratização do processo que houver passando por essa casa. Muito obrigado. Ainda para discutir com a palavra o deputado Mário Mota. Senhor presidente, mesa, demais colegas, a defasagem das faixas é espantosa. O deputado Cadorim já citou, pera 18 anos, gravando demasiadamente a propriedade dos contribuintes, que, por exemplo, nos casos de morte do autor da herança, têm que o pagar para poderem assinar a escritura pública de inventário, gravando ainda mais com a referida defasagem, tem menos patrimônios. Não raro, não tem disponibilidade de dinheiro para efetuar o pagamento. Muitas vezes tem que se desfazer de algum bem, quando o tem, para poder efetuar esse pagamento. A atualização das faixas solicitadas apenas corrige a perda do poder aquisitivo da população, evitando uma tributação maior para quem tem menos. E a não correção das faixas aumenta a carga tributária, penaliza de forma mais acentuada o contribuinte de menor renda. A correção das faixas progressivas, por alcançar de forma indiscriminada a todos os contribuintes, não se enquadra no conceito de renúncia de receitas, como bem citou também o companheiro Cadorim. Ante o exposto, nós entendemos que o veto deve ser rejeitado, pois a atualização das faixas vai ao encontro da justiça fiscal, ao princípio da moralidade, no artigo 37, do tributo justo, da capacidade contributiva, da equitativa distribuição do seu ônus, segundo o Código de Direitos e Deveres dos Contribuintes. Vez que a correção das faixas progressivas do ITCMD, por alcançar de forma indiscriminada todos os contribuintes, não se enquadra no conceito de renúncia de receitas. Por esse motivo, nós somos pela rejeição total ao veto. Muito obrigado. Para discutir com a palavra, deputado Lunelli. Senhor presidente, eu faço aqui uma menção de que eu passei isso, inclusive, dentro da nossa família, em um caso de adiantamento de legítima, onde que o governo me cobrou os 8%, e depois, numa formação de uma outra empresa de administração, onde que alguns bens foram transferidos para lá, me cobrando novamente, mais uma vez, inclusive, um caso de bitributação que eu estou discutindo hoje na Justiça com o governo, com a Secretaria da Fazenda. Então, eu voto também pelo não. A palavra, líder do governo, deputado Massoco. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores deputados, deputadas, pessoas que nos acompanham, nossos cumprimentos. Eu venho reforçar pela rejeição do veto, esclarecendo os motivos verdadeiros, até porque o projeto ele carece de vícios de origem e traz também, se for mantido ou rejeitado, melhor, o veto, traz uma redução de arrecadação de 333 milhões de imediato. Vejo que nessa casa aqui, seguidamente, nós se manifestamos para melhorar as rodovias, para melhorar as escolas, para ter mais saúde de qualidade, para ter mais educação, e mexer nesse momento em 333 milhões no caixa, automaticamente é inviável. Até porque ele passa a ser de imediato, a própria lei orçamentária não tem essa dotação. Mas eu vou fazer um breve esclarecimento. Não houve cumprimento da lei de responsabilidade fiscal, pois não há nenhuma compensação para que esses 333 milhões, o que torna o projeto inconstitucional por causar desequilíbrio fiscal. O projeto trará impacto financeiro significativo, pois altera a expectativa de receita do Tesouro Estadual, refletindo em diminuição de investimentos que afetará as áreas, como já citada, da infraestrutura, saúde, segurança, educação. Esse é um projeto que ele precisa partir do Executivo para ter constitucionalidade. Podemos até pensar no futuro mais adiante, quando o Estado tiver numa condição melhor do que hoje, de trazer essa proposta para um debate maior, para uma discussão. Então, eu peço, já aqui, inclusive pela Comissão CCJ, ele foi mantido a manutenção do veto,
para que realmente esse veto seja mantido. Não havendo mais quem queira discutir, peço à assessoria que libere o sistema para que os senhores deputados possam exercer seu direito de voto. Quem vota sim, mantém o veto. Quem vota não, rejeita o veto. Consulto, senhores deputados, se todos exercer seu direito de voto. Como vota o deputado Altair Silva. Consulto, senhores deputados, se todos exercer seu direito de voto. Encerrada a votação. Qual é o teu voto, deputado Sérgio Guimarães? Mas votou? Perfeito. Encerrada a votação, colho o resultado. 14 votos sim, 15 votos não, nenhuma abstenção, está mantido o veto. Mensagem de veto 71/2023, autor Governo do Estado, veto total ao projeto de lei 270/2020, de autoria da deputada Marlene Fengler, que torna obrigatório o oferecimento de treinamento aos pais e responsáveis de recém-nascidos sobre primeiros socorros em casos de engasgamento, aspiração, presidente, questão de corpo ordem. estranho e prevenção de morte súbita. Comparecer da Comissão de Constituição e Justiça pela rejeição do veto em discussão. Questão de ordem, deputado Cadorim. Aquele é o resultado da votação anterior? 14 votos sim, 15 Não, votos aqui antes não, estava um voto nenhuma não, abstenção. apareceu um voto não e agora atualizou para isso. Esse é o resultado. 14 votos sim, 15 votos não e nenhuma abstenção. Para derrubar o veto, teríamos que ter 21 votos. Ah, perfeito. Em discussão, mensagem de veto 71. Não havendo quem queira discutir em votação, peço à assessoria que libere o sistema eletrônico para que os senhores deputados possam exercer seu direito de voto. Ô, presidente, é o veto 71, né? É o 71. Então, esse é mais um projeto que eiva de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, uma vez que compete ao chefe do Poder Executivo legislar sobre a organização e o funcionamento da administração pública, ao impor as referidas atribuições também aos hospitais municipais, aos hospitais universitários, como o professor Polidoro, Hernani de São Tiago, o único hospital federal do Estado. O PL em questão também afronta o princípio da autonomia federativa,
desrespeitando desse modo o disposto do artigo 18 da Constituição Federal. Peço que vote pela manutenção do veto. Senhor presidente, só da votação anterior ainda, pedir se puder disponibilizar a votação individual, quem votou a favor, quem contra? Já vamos imprimir o relatório, deputado. Mais alguém quer acesso ao relatório da votação anterior? Consulto, senhores deputados, se todos exercerem o seu direito de voto. Encerrada a votação, colho o resultado. 22 votos sim, 4 votos não, 1 abstenção. Está mantido o veto. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. 1709 a 1731. Esta presidência comunica encaminhar aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 443 a 451. Fim da ordem do dia. Passamos às explicações pessoais. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Jair Mioto. Senhor presidente, senhores deputados, o que me traz à tribuna na tarde de hoje é o PL que está para ser votado no Congresso Nacional, 2630, intitulado de PL das Fake News. Senhor presidente, já diz o nosso hino da independência: brava gente brasileira, longe vá, temor servil. Já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil, pois já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Senhor presidente, senhores deputados, o nosso hino da independência, que foi inspirado em um poema de Evaristo Ferreira da Veiga, e depois teve também a sua melodia atribuída a Marcos Antônio da Fonseca, Portugal, e depois o próprio imperador Dom Pedro I, que era musicista, diga-se de passagem. E, senhor presidente, veja que o que era para ser um projeto para se trabalhar contra a Deep Web, para se trabalhar contra situações que ficavam fora da lei nas redes sociais, acabou se transformando num projeto hoje de clara manipulação de ideologias políticas. Então, senhor presidente, quando na letra desse projeto se propõe criar uma agência reguladora do próprio Estado, do próprio governo de plantão, quando se propõe
criminalizar a opinião, como aconteceu hoje com o Google, multa de R$1 milhão. Não tem como, senhor presidente, apoiarmos um projeto desse, que nada mais é do que controle das mídias, das redes sociais por ideologias políticas. Então, a liberdade é um conteúdo expressivo e importantíssimo, que está na letra do nosso hino da independência, e hoje reforço aqui todo o nosso apreço pela liberdade e que está, infelizmente, sendo aviltada nesse projeto. Os ideais que inspiraram, aliás, a construção desta nação de liberdade, igualdade, fraternidade, sofrem hoje uma baixa, se for aprovado esse projeto, com o texto que está nesse projeto, com aquilo que virou esse projeto. Então, nós observamos que há uma censura, a criminalização da opinião. O controle de informação sempre foi um fator essencial para o estabelecimento de regimes autoritários. O que acontece hoje em países como a China, como a Coreia do Norte, a censura às mídias sociais. Então, nosso posicionamento totalmente contrário. É óbvio que a intenção primeira era uma intenção importante, mas acabou virando um instrumento de ideologia política. A liberdade que foi conquistada duramente, que tem nas redes sociais sua mais ampla expressão, agora está ameaçada. Não há interesse à verdade. O que está acontecendo é uma manipulação ideológica, colocando um instrumento governamental para proporcionar o cerceamento da opinião das pessoas. Então, quero deixar aqui minha postura. Sou contra, sim, fake news, sou contra todos esses materiais. A internet precisa de um regramento, mas não dessa forma, criminalizando a opinião e usando isso como um instrumento ideológico. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais oradores inscritos em explicações pessoais... Pela ordem, presidente. Mas antes, pela ordem, o deputado Sargento Lima. Gostaria de aproveitar que ainda está aqui a presença do líder de governo, deputado Massuco, parabenizar a Vossa Excelência pelo destaque da inconstitucionalidade da matéria votada anteriormente, né? E fica aqui esse registro para cada um de vocês que vieram aqui hoje, puderam ver como é fácil provar uma matéria inconstitucional. Perceberam isso hoje aqui, não? Então, parabéns pela coragem. Muitas vezes é aquilo que, pelo mérito, né, obviamente que a gente gostaria que houvesse a redução dos impostos. Obviamente, pelo mérito, sim. Mas, infelizmente, a gente não pode usar a ferramenta errada para realizar a boa tarefa. Seria isso, presidente. Obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra sessão ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.